Vamos ler versículo 4 do capítulo 24 de Mateus. E Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, enganarão a muitos, e ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assustei, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentado, e matar-vos-ão, e serei odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se uns aos outros, e uns aos outros aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por multiplicar a iniquidade o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, mais uma vez eu te peço, Deus, que o Senhor venha falar conosco. Nós já temos ouvido a tua voz nesta noite, Pai, através da leitura da palavra, através do momento de adoração, Senhor. Nós já temos sentido a tua presença, Deus, e nós te pedimos que o Senhor fale conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, Senhor, mas aquilo que precisamos ouvir, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, um discípulo ou discípulos perguntaram para Jesus: Senhor, quando será o fim do mundo? Quando será o fim de todas as coisas? Que sinal, Senhor, nós teremos do fim do mundo? Os discípulos ficaram preocupados, irmãos, porque Jesus havia dito que o fim viria, e que o homem e o ser humano teria que vigiar para que não fosse pego de surpresa. E quando ele pergunta: Senhor, quando será o fim dessas coisas e o fim do mundo, Senhor? Ele estava preocupado, irmãos. Então Jesus começou a dizer sobre o princípio de dores, que haveriam fome, peste, terremotos em vários lugares, nação contra nação, reino contra reino, guerras e rumores de guerras, que um se levantaria contra o outro e matar-vos-iam um ao outro. Agora, irmãos, reflita hoje em nossos dias. Você tem visto isso? Você percebeu que já está acontecendo isso? Já há muito tempo, irmãos. Você vê pai matando filho, filho matando pai, pessoas que se jogam de um edifício, pessoas que se entregam à sarjeta e à bebedice, porque passou uma decepção na vida, porque foi infeliz. A frieza espiritual já existia, irmãos, e ela avançou de uma forma que é como fosse uma praga, passou um para o outro, e as pessoas começaram a esfriar, passaram a não entender as mensagens de Deus, passaram a não sentir mais a presença do Criador quando Ele era adorado. Mas o Senhor havia alertado: olha, o fim vem. Mas quando, Senhor? Quando esse evangelho for pregado no mundo inteiro, então virá o fim. Mas antes disso ele diz: olha, haverá muitos falsos profetas,
enganarão a muitos. Não está acontecendo hoje, irmãos? Está uma confusão nas igrejas, nas internets, cultos religiosos, está uma confusão, está um descontrole total. Não se sabe agora ou mais, irmãos, o que é culto a Deus, ou o que não é culto a Deus. E aqui o Senhor, Ele nos alertou, olha, é como Ele dissesse, você não vai atrás de profeta, não vai atrás de pastores, não vai atrás de reveladores, fica aí em Jerusalém, eu quando tiver que falar, eu vou falar com vocês, quando derramar da minha presença, eu vou derramar, mas vocês fiquem firmes na minha presença. E Ele diz, irmãos, Ele diz mais ainda, porém o dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores do dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Assim como foi nos dias de Noé, irmãos. Pensa você, Noé, Deus havia falado para ele, Noé, eu quero que você me faça uma arca. Anuncia até para o povo aí, Noé. Fala para eles que vai haver um dilúvio. 40 dias e 40 noites vai chover. Fala para esse povo se preparar. O povo estava preocupado com tantas coisas. Diz aqui, casavam e davam em casamento, comiam e bebiam, farreavam, e esqueceram-se do Criador, se prostituíam, e aquilo, irmãos, virou uma coisa contagiante, irmãos, fez com que as pessoas afastassem de Deus. Não está acontecendo isso hoje, nos nossos dias não está a mesma coisa. O irmão Léo pregou sobre aquela visão de Ezequiel, em que Deus precisava mostrar algo para Ezequiel, onde ele manda Ezequiel entrar por uma passagem, e ele se deparou no vale de ossos secos, muito seco. Então Deus disse, olha Ezequiel, poderão esses ossos reviver, Ezequiel? Ezequiel então disse para Deus, olha Deus, tu sabes, Senhor, é como dizer assim, ó, o Senhor tem o poder, tudo o Senhor pode fazer. Como eu disse, Deus queria colocar as coisas no lugar, como nesta noite Deus quer te colocar no seu lugar. Deus faz uma pergunta, eles podem reviver, Ezequiel? Irmãos, hoje não é diferente. Existem ossos que estão secos, esperando o assopro de Deus nessa noite. E Deus nessa noite, pela sua palavra, Ele quer soprar na tua vida nesta noite. Ele quer tirar essa frieza espiritual. Ele quer tirar essa ocupação com as coisas dessa vida. Ele quer fazer que com o espírito de vida, um espírito de poder, entre em você através do poder do seu assopro. E você passa a entender o que é servir ao Deus Todo-Poderoso, o que é estar
presença de Deus. O que é sentir o próprio Deus? O povo, os ossos estavam ali, irmãos. Então Ezequiel, irmãos, ele profetizou, e de repente houve um movimento. Os ossos começaram a se levantar. E é isso que Deus quer fazer com você nesta noite, como usou o irmão Léo. Deus nesta noite, Ele quer te levantar. Os seus ossos espirituais estão sequíssimos. Mas entenda uma coisa, que a presença do Espírito de Deus está aqui neste lugar, para soprar na tua vida. Irmãos, nós sentimos o Espírito de Deus, e Ele está aqui nesta noite. Sabe como nós sentimos o assopro do Espírito de Deus? É quando você começa a estremecer, é quando você começa a ter o desejo de glorificar, é quando você começa a ter o desejo de chorar. O teu espírito quer sentir a presença de Deus, mas nós não deixamos. A palavra de Deus diz: não extingais o Espírito de Deus, porque você me detém. Por que você atrapalha de eu operar na sua vida? Por que você tira o meu tempo? Quero eu falar com você. Ezequiel precisou profetizar para que algo mudasse naquele lugar. E hoje Deus quer que você profetize, porque o Espírito de Deus é um Espírito de profecia. Ele profetizou. Deus estava, irmãos, sondando a situação dos ossos do povo. Quando os ossos se levantou, irmãos, estava ali, irmãos, um exército. Diz que Deus fez criar carne, nervo, pele. Deus fez criar tudo. Deus é o dono da tua vida. Você pensa até quando você vai andar para lá e para cá? Ouricalabachúrias. Você bate cabeça porque você quer. A decisão é de sentir Deus, é de tocar nele, como a mulher do fluxo de sangue. Deus está dizendo pela sua palavra: há uma multidão de problemas no seu caminho, mas eu quero que você se esforce nesta noite. Glória a Deus. Quando o exército, irmãos, ele se coloca de pé, não havia vida. Esse é o grande problema. Deus nos manda colocar de pé, mas nós não deixamos a vida entrar em nós. Nós não deixamos o Espírito Santo fazer o que Ele quer. Você tem feito o que você quer. Oh, aleluias! Mas Deus quer que você se coloque no lugar. Ezequiel profetizou, e ali, irmãos, um grande exército se levantou. Então Deus explica para Ezequiel: Ezequiel, está vendo esse exército? Está vendo esse vale de ossos secos?
é toda a casa de Israel. É o meu povo, Ezequiel. Não é estranho, não. Não é pessoas que não me conhecem, não. São pessoas que me conhecem, que não se aproximam de mim. Mas vai lá, Ezequiel. Eles desistiram de viver. Eles estão falando com o outro, dizendo: olha, acabou a nossa esperança. Você entrou aqui dizendo isso. Senhor, a minha esperança acabou. Estou sem força, Senhor. Ori calabachuri calabaia. Deus te trouxe aqui nesta noite para te dizer que Ele é a tua esperança, em quem você está confiando. Glória a Deus. Israel estava assim, irmãos. É diferente de hoje? Não é. A igreja no mundo está assim, irmãos. Os ossos se secaram. Sabe por quê? Porque pararam de beber água da fonte, porque pararam de buscar a presença de Deus, porque pararam de cultuar ao Deus verdadeiro. Que culto você faz? Que culto nós fazemos para Deus? É perfeito? É do jeito que Ele quer? Irmãos, se não fosse abreviado os dias, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa do amor do teu Deus que está aqui nesta noite, onde te deu uma chance, uma nova oportunidade, Ele diz para você: se levante nesta noite. Ori calamachuri calabaia. Noé, irmãos, falou, pregou para o povo, mas tudo, irmãos, era motivo de riso, brincadeira, distração. É assim, irmãos, a vinda de Jesus vai ser desse jeito. O povo vai ter as coisas de Deus como distração, como religião, como lugar simplesmente para ouvir falar de Deus. Não, irmãos, Deus quer a tua participação. Deus quer que você sinta a presença do Espírito de Deus. Diz que quando Jesus vier arrebatar a igreja, os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, eu e você, nós, se estivermos aqui vivos, seremos arrebatados nos ares, junto com aqueles mortos que ressuscitaram, para encontrar o Senhor, meu Deus, seu Deus, nos ares. Olha o privilégio que Deus está te dando. Nós não sabemos, irmãos, o que vai acontecer amanhã. E nós fazemos tantos planos. Marcamos viagem, encontros, passeios. Mas o Senhor diz pela sua palavra que quando você planejar todas essas coisas, consultai o Senhor em primeiro, dizendo: se o Senhor quiser, eu viajo. Se o Senhor quiser, eu vou casar. Se o Senhor quiser, eu vou passear. Oh, glória a Deus! Tempo de Deus! Nós precisamos especificar um tempo em nossa vida para adorarmos Deus de verdade.
Irmãos, quem está lá fora não conhece o que nós sentimos. Eles acham que estamos loucos. Por que tanto glória a Deus? Por que pulo? Por que línguas estranhas? Por que tanto choro? É a manifestação da presença de Deus no meio do seu povo. Porque as coisas que são lá de cima, irmãos, é para o povo de Deus. Então, se queremos conhecer ao Senhor, precisamos nos aproximar dele. Noé, irmãos, ele não conseguiu evitar o que ia acontecer. Começou a chover. Deus fala: Noé, entra aí, ponha seus filhos, suas noras, sua mulher, um casal de cada animal, e entre nessa arca, porque eu vou fechar ela por fora. O tempo vai acabar, Noé. Então começou a chover. Eles até o momento até riram. Ah lá, começou a chover. Não é que aquele velho caduco estava com a razão, ainda brincaram. Só que a chuva não parou. O sinal de Deus estava acontecendo. Quantos sinais Deus tem dado para você? Quantas vezes Deus tem falado contigo? Eles entraram, a chuva não parava. Noé fecha a arca e Deus sela ela por fora, para que ninguém entre mais, para que ninguém saia. Essa arca, irmãos, simboliza Cristo. A porta da graça, ela vai se fechar. Parece brincadeira, né, irmãos? Não parece ser verdade. Parece que nós vamos viver toda a eternidade aqui nesta terra. Parece que sempre nós vamos ter as coisas. Mas isso vai acabar. Precisamos, a partir de hoje, a partir desta noite, se aproximar do Deus verdadeiro. Deus precisa que quando você ajoelhar, o Espírito dele se aproxima. Deus precisa que quando você sair para o seu trabalho, o Espírito dele esteja com você. Já pensou? Você andando para o seu trabalho e o Espírito Santo, a presença de Deus do seu lado. Oricalabachúrias. Já pensou? Você já sentiu Deus dentro da condução? Dentro do carro, na rua mesmo? Então é essa comunhão que Deus quer ter com você. Mas eu tenho duas opções: ou me encho de Deus, ou fico vazio, como os ossos secos. Porque a igreja, irmãos, que vai ouvir o toque da trombeta e o chamado de Deus, é a igreja que estará viva, buscando, se dedicando ao Senhor, sentindo a presença do Espírito de Deus. O pastor tem a obrigação de passar a mensagem verdadeira, passar a mensagem de salvação, de libertação, cura, transformação. Mas o mais importante é a salvação da tua alma, e permanecer firme e vivos na presença do Deus Todo-Poderoso. O inimigo, irmãos, ele quer tirar a nossa vida. Ele quer nos fazer pessoas frias, porque as pessoas frias não vão poder ouvir a voz do Senhor quando chamar. Não vão poder ouvir o toque da trombeta. É por isso que eu te convido para se prostrar diante do Senhor Jesus e buscar a presença dEle a partir desta noite. Quando você chegar na sua casa,
faça um propósito com Deus. A arca, depois que ela fechou, não pôde abrir. Clamaram, choraram, pediram, lamentaram, mas a arca não abriu. É o que o Senhor está falando hoje. Pus uma porta aberta diante de você, e se você não fizer força, você não vai conseguir entrar por ela. Ore calabachuri calabai. Irmãos, tem tanta igreja, tantas placas, pessoas que servem a Deus de todo jeito, mas irmãos, intimidade com Deus é poucos. Deus quer que nós tenhamos intimidade com teu Espírito Santo. Precisamos entrar na casa de Deus e abrir o nosso coração e dizer: entra, Deus, que nesta noite eu quero sentir a tua presença. Eu não quero continuar, Senhor, sendo um vale de ossos secos. Mas ele disse: se você fizer isso, profetizar sobre a tua vida, não profetize dizendo: a minha vida não vai dar certo. Não profetize dizendo: eu estou fraco, eu estou desanimado, estou triste. Não! Profetiza que você vai se levantar. Profetiza que Deus está na sua frente. Profetiza que você tem saúde. Profetiza que Deus abre todas as portas. Profetiza que o Senhor vai te arrebatar. Então, a palavra de Deus nesta noite, para mim e para você, eu não poderia mudar, irmãos. Fiquei prestando atenção desde a leitura da palavra, no andamento do culto, e Deus falando sobre isso. Então, irmãos, o profeta, o pastor, ou aquele que Deus usa, ou aquela que Deus usa, tem a responsabilidade de transmitir à igreja. O resto, irmãos, vai ser igual Noé. Noé transmitiu. Agora quem vai entrar? Você percebe, irmãos, que todos os acontecimentos na Bíblia, pouquíssimas pessoas escapavam. Já percebeu isso? Pouquíssimas pessoas escapavam. Você vê em Sodoma e Gomorra, uma família, ainda a mãe se perdeu. Entenda você não vai conseguir salvar a sua mãe. Você não vai conseguir salvar o seu irmão. Mãe, você não vai salvar o seu marido. Marido, você não vai salvar a sua esposa. Filho, você não vai salvar seu pai e sua mãe. Nem mãe e pai não vai salvar o seu filho. A salvação é individual. Se a gente pudesse, irmãos, colocava na cabeça dos filhos, obrigava eles a seguir Deus. Se a gente pudesse, colocava na cabeça do esposo, da esposa, obrigava ele a entrar no reino dos céus. Mas o reino dos céus, irmãos, é para quem quer e deseja se aproximar de Deus. Não devemos se conformar de sermos religiosos, pessoas que têm somente uma religião. Não, irmãos, nós temos que ter Deus, nós temos que ter Cristo em nós. Nós precisamos sentir, irmãos, aquele que tem o poder no céu e na terra. Então, irmãos, faça isso. Eu só posso passar aquilo que o Senhor pôs para mim falar. A partir de hoje, o Senhor está mandando você se levantar. A porta vai se fechar. Não sei se é somente a porta da salvação ou a porta da sua vida.
Ori calamachuri calabai. Deus fala muito conosco. Então, irmãos, aproveite. A porta está aberta. Existem coisas que eu não posso mudar. Os irmãos não podem mudar. Nem o presidente pode mudar. O que Deus quer que aconteça, vai acontecer. Então, irmãos, é tão simples, né? É só fazermos a vontade de Deus, sermos obedientes e servirmos a Deus de verdade.